A paz do Senhor, estamos aqui para um resumo da nossa aula na Escola Bíblica Dominical do último domingo. Nesse trimestre estamos falando sobre a supremacia das Escrituras e a última aula tratou a respeito do poder que a Bíblia tem de transformar pessoas. Um princípio que nós temos tratado correntemente aqui na nossa escola é que Deus ele inspirou a Bíblia, ele inspirou homens santos para que escrevessem as Escrituras, inspiradas pelo próprio Deus. Deus, sabemos também que ele é verdadeiro, e sabemos que Deus é vivo. A própria palavra de Deus vai dizer que Deus é vivo, e que a sua palavra, portanto, também é viva, porque, sendo ele vivo, a palavra é viva. Vamos achar isso lá em Hebreus capítulo 4, verso 12, quando o autor aos Hebreus ele inicia o trecho desse versículo falando: a palavra de Deus é viva e eficaz. Então sabemos aqui que Deus é verdadeiro e que Deus é vivo. Assim também a qualidade dessa palavra que é emitida pelo próprio Deus. Lá em Isaías 55, 11, o profeta Isaías ele vai dizer assim: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Então, significa que a palavra de Deus ela produz efeito. Quando Hebreus diz que ela é viva e eficaz, essa palavra eficaz se refere a isso, a produzir efeito. A palavra de Deus não sai da boca de Deus de forma vã, de forma vazia. Deus, ele não é um Deus de filosofia. Deus é um Deus de ação. Então, essa ação, essa comunicação de Deus, é uma comunicação que produz ação. Porque é interessante que a gente pode ter uma comunicação que produz efeito ou que não produz efeito. Uma comunicação que produz ação ou não produz ação. Se eu falar para você assim, precisamos marcar de comer uma pizza um dia. Isso é uma comunicação que não tem ação. Não aconteceu nada. Agora, se eu falo para você assim, olha, vamos marcar uma pizza na quinta-feira, à noite, na pizzaria X? Essa comunicação, ela produziu efeito. Porque houve um convite, houve uma ação a ser invocada por parte da outra pessoa. A outra pessoa foi chamada a tomar uma atitude. E a palavra de Deus é assim. A palavra de Deus ela é emitida a partir do trono de Deus a nós, para que nós tomemos uma posição em relação à sua palavra. A comunicação de Deus, então, gera efeito. Deus é especialista em transformar as vidas. Aliás, a sua palavra, ela é uma palavra que invoca o homem, provoca o homem, chama o homem para uma transformação de vida. Lá em Romanos, capítulo 8, 28, 29, o apóstolo Paulo vai dizer assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 28 e 29. Então nós vemos aqui que Deus nos chama para sermos transformados. Deus quer nos transformar e sermos transformados pela sua palavra. O estado em que nós estamos não é um estado que agrada a Deus. O homem que não conhece a Deus, que não tem intimidade com o Senhor, que não tem intimidade com a sua palavra, que não anda conforme os seus retos juízos, não é uma pessoa que agrada a Deus. Não é bom para o homem andar fora dos caminhos do Senhor. Portanto, Deus quer que esse homem seja transformado segundo a sua boa palavra. Então, queridos, Deus ele transforma vidas. Deus tem transformado vidas. Deus transformou a minha vida. A minha vida, eu costumo dizer que não é ainda aquilo que Deus quer. Eu sei que Deus tem muito para trabalhar na minha vida, assim como tem para trabalhar na vida de muita gente. Mas ela tem me transformado. Eu tenho me dedicado a cada dia a buscar a palavra e ser transformado por ela, para fazer como o apóstolo Paulo nos diz aqui em Romanos 8, 29,
para que nós possamos ser transformados e buscarmos ser conforme a imagem de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o varão perfeito. Ele é o homem perfeito. E a palavra nos diz que nós podemos alcançar o mesmo nível de Jesus. Dá trabalho, mas a palavra diz que é possível. E você? Como é que está a sua vida? O que está acontecendo com você? Está tudo bem contigo? Você está satisfeito com você mesmo? A palavra é a solução para a transformação das nossas vidas. Então, eu vou deixar aqui um conselho, ou uma advertência, ou uma frase de um pastor americano, Hayden Wilson Tozer, que ele disse o seguinte: enquanto alguns procuram erros na Bíblia e enganos nas traduções, um homem sincero, com a Bíblia aberta, sem dúvida, encontrará bem depressa o que há de errado consigo mesmo. Então, a Bíblia, ela pode nos confrontar. A Bíblia, muitas vezes, ela vai mostrar os nossos erros, nossas falhas e nossos defeitos. Então, essa é uma síntese da nossa aula no domingo passado, chamando o homem à transformação. Que Deus abençoe a sua vida e nos encontramos na próxima aula, se assim Deus o quiser. Shalom.